Olá, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A tia Andréia vai começar a aula de matemática com o caderno 2 da apostila, só que eu vou pular as primeiras páginas, porque o conteúdo das primeiras páginas, ele fica melhor se a gente fizer junto, dentro de sala. Então, quando a gente voltar, a tia Andréia explica para vocês, tá bom? Eu quero que vocês peguem a apostila e abram lá na página na página 7, tá? Parem a apresentação, peguem a apostila de vocês e acompanhem aqui. Pessoal, nós temos um texto aí e logo após uma explicação, a tia Andréia vai fazer a leitura desse texto. Leitura e escrita numérica. A leitura dos números pode ser feita de muitas formas. Essas diferentes formas têm grande relação com a imprensa e os textos jornalísticos, que cada vez mais fazem uso de dados matemáticos para explicar os acontecimentos à nossa volta. Para analisarmos modos de escrita e leitura numérica, vamos tomar de exemplo a população do Brasil em 1872, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com a contagem da Diretoria-Geral de Estatística, no Rio de Janeiro, a população do Brasil eram aproximadamente 9.930.000 pessoas. Gente, quem está acompanhando os noticiários, ou pela internet, ou pela TV, está vendo como os números estão presentes nesses noticiários, não é? Todos os dias eles informam o avanço da pandemia, o número de mortos, o número de contaminados, o crescimento do número de casos, o número de pessoas curadas também. Então, tem número que não acaba mais hoje no nosso noticiário. E quando a gente tem números muito grandes, em vez deles colocarem aqueles números acompanhados de vários zeros, eles fazem a escrita na forma abreviada dos números. Então, nós temos aí a Keiko, o Vitor e o Francisco. Eles estão representando o mesmo número de 4 formas diferentes. A Keiko, primeiro, representou o número na forma escrita. 9.930.000. Depois, ela apresentou na segunda forma, que foi usando algarismos. Aí o Vitor apresentou de uma outra forma. O que ele fez? Ele abreviou esse número. Ele tirou a ordem das unidades, que só tinha 0, e no lugar dos 3 zeros, ele colocou a palavra milhares. Então, 9.930.000 virou 9.930 milhares. Então, o número foi abreviado na classe dos milhares. Isso significa que devemos multiplicar 9.930 por 1.000, o que resulta em 9.930.000. Então, sempre que o número vem acompanhado da palavra milhares, significa que eu tenho que acrescentar 3 zeros nesse número, que multiplicar por 1.000 não é acrescentar 3 zeros. Agora, olha o que o Francisco fez. Na quarta forma, ele abreviou mais ainda o número. A gente não leu aqui 9.930.000. Ele colocou uma vírgula na maior classe do número, não é a classe dos milhões? Ele escreveu 9,93 e colocou a palavra do milhões. Então, significa que esse número aqui é da ordem dos milhões. Para eu escrevê-lo com todos os algarismos, milhões não vem acompanhado de 6 zeros, então eu vou aumentar 6 ordens aqui. Como a vírgula já tem 2 algarismos depois dela, e nos milhões são 6 algarismos depois da unidade milhão, eu acrescento 4 zeros, para o número voltar à sua forma normal, tá? Então, gente, a terceira forma representada por Vitor foi colocada no quadro posicional. Olha só, se foi falado 9.930 milhares, então esse zero aqui ele tem que ficar na unidade de milhar,
Por quê? Porque ele está acompanhado da palavra milhares. E nós colocamos os 3 zeros das unidades aqui. Agora, a quarta forma, que foi a do Francisco, não era 9,93 milhões? Se tem a palavra milhões, então significa que o 9 tem que ser colocado na unidade de milhão, o 93 na classe dos milhares e completar com zero. Então, se tem vírgula, eu coloco na ordem em que falou. Se tem milhões, eu vou colocar nos milhões. Se não tem vírgula, mas tem a palavrinha milhares, então eu vou começar escrevendo o algarismo na ordem das unidades de milhar, tá? Pessoal, aqui nós temos alguns exemplos de como representar os números no quadro posicional. A letra A, 1,4 bilhão. Se vem acompanhado da palavra bilhão, então o 1 tem que ficar na unidade de bilhão, o 4 logo após na centena de milhão e o resto a gente completa com zero. 1,34 milhão. Então, o 1 vem para a unidade de milhão, o 34 para a classe dos milhares e a gente completa com zero também. Então, sempre a vírgula vai me indicar onde eu vou colocar esse algarismo aqui. Se a palavrinha é milhão, então o 1 vem para a ordem dos milhões, unidade de milhões. Aqui, se a palavra é bilhão, o 1 vem para a ordem das unidades de bilhões. E o outro número seguindo e depois zero. Agora, olha só esse caso aqui. Eu tenho esse número, 12 milhões e 300 mil. Eu posso escrevê-lo de 3 formas diferentes. A primeira, 12 milhões e 300 mil unidades, que é essa aqui. Se eu quiser escrever como milhares, eu elimino esses 3 zeros e no lugar desses 3 zeros eu escrevo a palavra milhares. Vai ficar 12.300 milhares. Ou se eu quiser abreviá-lo ao máximo, sempre que eu quero abreviar um número ao máximo, eu venho na maior classe. A maior classe desse número, né, a classe dos milhões. Eu coloco a vírgula na unidade dos milhões e escrevo 12,3 milhões. Eu escrevo o nome da maior classe que ele ocupa. Então, esse número ele pode ser representado de 3 maneiras diferentes. Representam o mesmo valor, só que aqui a forma mais abreviada. A gente encontra muito isso aqui em noticiários, quando são valores muito grandes. Podem observar que vocês vão ver sempre esses números escritos com vírgula assim. Pessoal, agora vocês vão fazer a atividade, de acordo com os exemplos, das páginas 8 a 10. O número 5 da página 9, vocês não vão fazer, porque, como eu disse lá no início da apresentação, que eu pulei as primeiras páginas, e o 5 está dentro da explicação das primeiras páginas. Então, vocês vão pular o número 5 e quando a gente voltar, a gente vai fazer ele, tá bom? Beijinhos e até amanhã. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá? Tchau, tchau.